You can't handle the truth. Caros ouvintes, sejam então bem-vindos à nossa rubrica Ideias Incríveis que resolvem pouco. Não há melhor maneira de começar a Semana Santa do que ouvir então esta homilia, sermão e missa cantada dada pelos frades do costume Finório, Judas Palim. É isso que se diz? e eu sou o Cruz. E Judas, o que é que tu nos querias falar acerca desta celebração que vamos começar a viver esta semana? Bom, isto da Páscoa é uma coisa muito importante e, portanto, eu quero falar do mais importante de tudo o que há para falar na Páscoa. Jesus Cristo. Não, meu. A ressurreição. Não. Os Cruz. doces, meu. Os doces da Páscoa. Todos sabemos que a Páscoa só se festeja se houverem doces, meu. Senão não é festa nenhuma. Ovos de chocolate, folares, amêndoas. Coelhos de chocolate. Pois há coelhos e toda uma série de coisas de chocolate. Mas há também amêndoas. É nisto que eu me quero focar. As amêndoas. Há amêndoas que não são amêndoas, que são drageias de chocolate, né? É drageias ou drageias? Drageias. São amêndoas falsas que lá dentro só tem chocolate. Que são as fixes. São as X. E depois há as amêndoas... São estas que a gente tem aqui, não é? Exatamente. Depois há as amêndoas, que são as... como o meu irmão mais novo chama, as amêndoas das velhas. Porque só as velhas é que dão essas amêndoas. Segundo o meu irmão, que não está bem informado. Aqueles que só têm açúcar por fora. Aqueles que é só uma amêndoa cheias de açúcar por fora, super Quase doce. já não se usam, não é? Ainda se usam, ainda se dão, ainda se oferecem às pessoas e é um perigo. São aquelas que quando trincas parece que partes os dentes. Exatamente. Há sérios riscos de partir os dentes cada vez que dás uma dentada numa dessas amêndoas. E uma coroa sai cara. Sai caríssima. Isso aí é o problema. E aquilo tem truque, né? O truque É chupar. chupar a amêndoa primeiro até aquilo ficar um pouco perigoso para... É o truque para quase tudo na vida. Sim. Tanta coisa que eu resolvi aos chupar. Palim, eu estava alerta de piada fácil. Palim. Mas há gente que ainda não sabe que o truque na vida é chupar. Palim. E portanto correm sempre sérios riscos cada vez que comem uma amêndoa dessas. Às vezes até vão enganados a pensar que é uma dragueia. E qual a decepção quando não passa de uma simples amêndoa envolta em açúcar, super duro. Eu até prefiro só a amêndoa, só sem nada, a uma amêndoa dessas. E, verdade seja dita, que as dragueias também são muito duras. Mas pelo menos têm a recompensa do chocolate por dentro, pelo que faz que vale a pena. Agora, há pessoas que não gostam de chocolate. Verdade, eu não gosto de chocolate. Pessoas essas que são aberrações perante Deus e os homens. Não me diz nada, não percebo sequer a mística da cena. Por isso é que ainda não encontraste sentido da vida. Deve ser isso. Há pessoal até que é alérgica a chocolate. Isso é um claro sinal que Deus não gosta dessas pessoas. Essas pessoas, por vezes, insistem em oferecer amêndoas que sem ser de chocolate. E são estas carregadas de açúcar e que partem os dentes. Isto é um perigo. Não são só as velhas que oferecem. Ainda esta semana comi uma amêndoa oferecida por uma pessoa nova e senti um atentado aos meus dentes quando fui morder aquilo e me apercebi que não era uma dragueia. Drageia. Tu vais continuar a insistir nessa da dragueia. Drageia? A dragueia é a mulher do dragão, pá. Dragueia. Plim. Essa que era uma dragueia queen. Blim. Muito bem. Qual é que é a minha solução para este problema crítico? Chuta! Para os dentes de todos os portugueses e portuguesas. Aviso-te já, tenho já aqui o sino. Eu nem sei se isto está no estrangeiro ou não. Isso é uma cena só portuguesa. A minha solução é, cada vez que tu ofereces uma destas amêndoas, ficas responsável pelos custos, os possíveis custos do dentista que possam surgir à pessoa que comer a amêndoa. Né? Se a pessoa comer a amêndoa e estragar o dente, seja por cárie, seja por vascar, seja por partir, és tu que pagas a ida ao dentista e todos os custos associados. Olha, e como é que tu sabes que foi aquela amêndoa que provocou uma cárie, meu? Quais é que são as probabilidades de não ter sido aquela porcaria carregada de açúcar, meu?
Como se não houvesse mais nada que pudesse partir dentro. Fosse açúcar se tivesse tanto açúcar tão concentrado que se tornasse quase impossível de Aqueles morder. roçados da zona de Lamego, que aquilo para chupar leva 2 horas, portanto a malta não aguenta e trinca. Pá, olha, a minha mulher diz que eu sou um doce. Palim, ouve-se lá ao fundo, o sino a tocar. Pois, Palim. a mentira é a base de todos os casamentos, né? Pois. Tá, enfim, não sei se queres complementar aqui alguma coisa em relação às amêndoas que tu gostas tanto. Olha, eu de facto eu não gosto de chocolate. E amêndoas para mim é a parte de dentro, é a tal que coisa. A mim chateia-me sobretudo são aquelas amêndoas que claramente já têm tipo 2 anos. Exatamente. Essas então é que são um perigo. Essas pá. são as mais perigosas de todas. Mas assim, por exemplo, tu podias marcar essas com uma caneta de acetato. E eu acho que aquilo nem sequer é venenoso nem nada. E também se for. Eu acho que era mais fixe ainda, era recebeste umas amêndoas dessas, banhava-las em chocolate e depois davas a quem não gostavas no ano seguinte. Ok. Esperavas Isto um era uma ano. estratégia. Ou a pessoa que tenha os dentes sujos e que tu vês claramente, pá, esta pessoa precisa de ir ao dentista, portanto, olha. Vamos arranjar um motivo. E vai partir um dente e vai Muito necessariamente bem. ao dentista. Ok, obrigado, Judas. Finório, para onde é que carregas a tua cruz esta semana? Epá, a expressão é mesmo essa. Eu vou pela via sacra, a paixão do Cristo, o percurso de agonia e sofrimento do Cristo, desde o momento em que foi condenado pelo Pôncio até chegar ao Gólgota. Tudo nomes assim. Mas temos que escolher a parte mais experimento da Páscoa. Pois, parte mais dura. Mas sabes que há pessoas que acham que é um exagero. Epá, aquilo não foi nada assim, e sobretudo as pessoas ficaram muito sensíveis quando viram o filme A Paixão de Cristo, que aquilo era um exagero, que não sei o quê, e que saíram a meio, e que se vomitaram todas, mas não, aquilo era bastante real. A crucificação era uma forma muito frequente do Império Romano castigar por um lado e dissuadir os seus oponentes. Era lento, era doloroso, tal como parece, e era absolutamente humilhante todo o percurso e a própria crucificação. A ideia era essa. Eles, até para se entreter e para variar, de vez em quando penduravam as pessoas em posições diferentes na cruz. Ora de cabeça para baixo, ora de cabeça para o lado, não sei o quê. Portanto, sempre iam variando, sempre iam testando, que havia gajos que só faziam aquilo. Criatividade no trabalho. Havia prémios valorizar. para a melhor classificação, não? Diversificavam. Mas há aqui, e eu andei a pensar uma solução para dar aqui um bocadinho a volta a isto, para aligerar, mas nem foi preciso eu pensar muito. Isto não chegou aos ouvidos de todos, mas recentemente foi descoberto um evangelho apócrifo na Holanda. De São quê? A Holanda é essa terra de evangelhos, não é? Exato. Que descreve a paixão do Cristo de uma forma diferente. Ao que parece, a malta da Galileia, naquele tempo, também gastava tudo em copos e gajas. O Império Romano daquele tempo assemelhava-se ao Sr. Disselblum. Portanto, eu nem sequer tive a pensar uma ideia incrível como é que eu vou aligeirar os padecimentos do Messias, porque está tudo no Evangelho segundo São Martinho. São Martinho, que é o patrono dos bêbados. Claro que ele não é contemporâneo de Jesus Cristo, mas a mensagem chegou até ele. Portanto, queres editar em Portugal o Evangelho de São Martinho? O patrono dos bêbados. Atenção. É o mesmo patrono dos Isso é bêbados. verídico? Eu não Então, inventei. se um bêbado estiver na rua e aparecer Valha-me São Martinho. um dementos, E portanto, este Evangelho está longe de ser canónico, mas há algumas nuances que nos devem fazer pensar até que ponto as coisas poderão ter sido de outra forma ou não. Primeira estação da Via Sacra. Jesus é condenado à morte, mas levou tudo na boa, porque ainda estava meio ébrio. Na noite anterior tinha tido um jantar com 2 amigos, sendo que um deles nem era bem amigo, e é provável que ele na altura tivesse meio tantém, nem sequer tivesse percebido bem que ia morrer. Isso é coerente com os evangelhos oficiais, porque Jesus aceita tudo com muita calma, nem diz nada, portanto está chill, tranquilo. e acho que se tu fizeres um jantar com 12 amigos, pelo menos um deles não há de ser bem amigo, né? Judas, tu lá saberás. Portanto, nem todas as estações vale a pena referir. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez, mas porque estava com uma ressaca danada
e pensou: ainda tenho que andar a carregar lenha. Quarta estação: Jesus encontra a sua mãe e levou nos cornos. Pois Como é é óbvio. um Mãe que é mãe sabe, portanto, tu andaste na pinga. É aqui que começam a entrar as mulheres. Andaste na pinga ontem, anda uma mãe a criar um filho para isto. Pronto. É um momento de vergonha que todo Quinta homem estação: Simão de Cirene ajuda Jesus. Ele foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz. O que é que Simão fez a seguir para aligerar as suas mágoas? Vinho e mulher sem dono, naturalmente. Isto está aqui no Evangelho. Não fui eu. passa. Sem dono. Capítulo 2, versículo 4, não é? Ora, sexta estação: Verónica. Aí está. Verónica limpa a face do Jesus. E o Cristo disse: Verónica, babe, logo à noite não vai dar. Sétima estação: é uma fraude. Jesus cai pela segunda vez. Não, mentira, Jesus parou para beber uma mini, como é óbvio. Oitava estação: claro, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Ora, aqui é coincidente com os evangelhos, naturalmente, Lucas, Mateus, Marcos. Um fogo no plural aí. Ora bem, que fazem elas? Claro, choram. Choram de saudade. Cristo era amigo íntimo de muitas delas. Como é, babes? Não chorem. Mais à frente, nona estação, o cânon diz: Jesus cai pela terceira vez. Não. Jesus parou e pediu meio whisky. Foi isto. 12ª estação: Jesus morre na cruz. Quem é que lá estava? Contemos: a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena e João. 4 gajas e João, o discípulo preferido, o discípulo mais amado. Eu não estou a querer dizer nada, não estou a afirmar nada, mas Tu também tiveste um amigo mais amado na faculdade. não, eu nunca tive essas experiências, mas é possível que a Via Sacra talvez não tenha sido assim tão dolorosa. Acabou da mesma maneira que se conhece, morreu, ressuscitou, mas pelo caminho gastou tudo em gajas e bebida. Muito bem, a frade fi, gostei bastante de te ouvir, até porque estava. Sim, eu estava com medo de ir aqui agora pelo campo da heresia, mas assim já fiquei sossegado em relação a esse aspecto. Tu vais para onde? Eu vou para onde? Olha, eu acho que a Páscoa tem sido muito maltratadinha. E não é por causa daquilo que acabaste de dizer, filho. Pá, enquanto ocasião de celebração, meu, Páscoa não tem comparação com o que é o Natal, com o Carnaval, com o São Valentim, com o Dia do Animal, nem com o Dia da Mãe sequer. Tudo muito mais bem tratado do que a Páscoa. E eu acho que aqui é uma questão de branding, não é? Branding. É preciso dar uma nova imagem à Páscoa, meu. Primeiro temos que começar por aquela história do coelho. Pá, um coelho com ovos não dá, meu. Quanto muito era o ornitorrinco da Páscoa. Põe ovos, ornitorrinco. Mas é mamífero. Exato. Por isso, É parecido com um coelho, pronto. porque tem pelo. Mas nada. E tem um bico de pato ou coisa que o valha. É uma aberração da Vamos natureza. continuar na Páscoa em vez de caga no ornitorrinco. Pronto. E eu acho até que nós em Portugal podíamos lançar uma marca muito especial para a Páscoa, aproveitar isto para internacionalizar um produto que é tão nosso e que podíamos começar a dedicar a enquadrá-lo mais no âmbito da Páscoa, que é o prego. E aí me queres numa coisa que me remeta mais para a crucificação do que um prego? Estava aí mesmo, cheio de ketchup, era fixe. Não, olha que eu não apanhei logo. Pá, vocês realmente não estão nos vossos dias. Foi fixe. É das amêndoas, com certeza. Prego para a Páscoa. Mas O falar da Páscoa, Prego. o prego da Páscoa. prego da Páscoa. Tá Eu bem. acho que a coisa ia funcionar. Mas além disso, há uma tradição em Portugal que está muito caída em desuso, que é a visita pascal, o chamado compasso. Gosto. É, compasso, não sei se vocês sabem de onde é que vem a expressão. Por acaso não. Crux compasso domino. A cruz em que o Senhor padeceu. Portanto, para quem não sabe, que será Serviço público. Ok. Para quem não sabe, Meu Deus. Para os 4 ouvintes que temos. no Minho isto ainda é bastante feito. Portanto, no dia de Páscoa, os sacerdotes deslocam-se à casa das pessoas, levam a cruz para beijar e aproveitam e comem com as pessoas, benzem a casa. E acaba o dia muito emborrachados. Exatamente. Então é Páscoa ou não é? Portanto, eu acho... E levam no bolso mais Levam qualquer qualquer coisinha. Pois. Portanto, as primeiras referências a isto que se encontram em Portugal tem uma frase que consta algo como:
andava na judiaria a pedir ovos com a cruz e água benta. A pedir ovos. Portanto, a cena dos ovos já tem aqui qualquer coisa que há com os ovos da Páscoa. Pode ser qualquer coisa a ver com o que os padres recebiam também das casas. Hein? Isto aqui já sou eu a fabular um bocadinho, mas há uma possibilidade. Mas agora, por que não nós, em Lisboa, como isto não se está a fazer, irmos nós levar a alegria pascal às casas das pessoas? Nós? Nós? Os três? Eu estou fora. Eu não vou vestir nenhuma opa e andar aí a... Não, nós Carregar sabemos, uma cruz. há poucos sacerdotes. Os sacerdotes não chegam, tem de ser também os leigos a tomar esta iniciativa. É preciso levar uma cruz. Eu já lá estou. Ok? Tu o quê? Eu já lá estou. Ah. Ok? O podcast de trocadilhos fáceis. Ai, Jesus. Está bem. Mas, podem beijar à vontade, não tem problema. E também levamos, se vamos por aí, também levamos o traidor do Cristo, o Judas também vai. Dá para dar uns calduços no traidor. Palim. Faz parte da tradição pascal, não é? Não, mas vamos levando a alegria da Páscoa a todas as casas. E à medida que vamos de casa em casa, a alegria vai sendo maior porque vamos com mais uns copos em cima. Desculpa, eu não quero interromper a tua história, mas não há aldeias em que se queimam o Judas? Um boneco que é o Judas. Mas já acho mal, porque o Judas enforcou-se. Não devia-se enforcar o Judas. O único problema é que só podíamos fazer isso Eu uma aceitava vez. meu. isso se fosse numa Mas eu- asfixia um bocado erótica. Oh Judas, tu és inflamável. Nunca testei. Vamos pensar Portanto, sobre tenho isso. sérias dúvidas. Cruz, desculpa, continua. Eu acho que isto é, não sei se vos agrada esta ideia. Não precisamos de ir vestidos de padres, basta irmos a casa das pessoas, tocar à porta com uma cruz, falarmos um bocadinho, darmos a boa nova da Páscoa, bebermos uns copos, comermos. Se quiserem dar algum dinheiro, deem. Se não, comida e vinho também E as chega. pessoas deixavam-te entrar porque... Com que base é que alguém Porque é abre a Páscoa. porta? E a gente ia anunciar Anunciar a alegria da Páscoa. a ressurreição. A ressurreição do Aleluia, Nosso Senhor. aleluia. Jesus ressuscitou, dê-me um copo de vinho. Se eu puder levar a caldeira para encher toda a gente de água assim, tipo... Eu som de água a Ou então ser podemos- aspergida. Se calhar basta o Judas falar um bocado. Ai, para mim, meu. Pelim. Isso é a melhor ideia para levar 3 tiros. É a melhor. Se o objetivo é esse. Olha, uma Santa Páscoa a todo o nosso auditório. Celebrem isto com harmonia, com algumas amêndoas e muito vinho e celebração.